O pico de gripe ainda está para chegar, mas o vírus, que este ano é mais agressivo, já fez aumentar a mortalidade. Desde outubro morreram 11 pessoas por complicações decorrentes da gripe e do frio. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 doentes para internar. Em dezembro, só na região de Lisboa e Val do Tejo, houve mais de 132 mil episódios de urgência. Comparando com dezembro de 2015, foi um aumento de quase 20 mil casos. Os serviços de urgência estão todo o ano a trabalhar no limite e chega a esta altura do ano com uma sobrecarga de doentes portadores deste tipo de quadros típicos da época, arrebentam pelas costuras e os profissionais também depois deixam de ter capacidade de resposta. A gripe ainda não atingiu o pico máximo, mas já está a entupir os serviços de urgência. Ontem, os hospitais de Almada, Montijo e Barreiro chegaram a recusar doentes. Ontem à tarde, na margem sul do Tejo, Para evitar a ruptura dos serviços, vários hospitais ativaram planos de contingência. Foi o caso do Hospital de Gaia, que reforçou equipas e libertou camas com a suspensão de cirurgias programadas não urgentes. Veja-se os nossos tempos de resposta, que estamos a falar de uma média de 45 minutos, média diária, 45 minutos, para doentes triados em amarelo, doentes urgentes. Estamos a responder com condições mais dignas de internamento para os nossos doentes. Mas no caso de Gaia, há coisas que escapam ao controlo e vontade de quem gera o hospital. Aqui há falta de espaço. A sala de urgência está dimensionada para receber no máximo 400 doentes por dia. Há alturas em que recebe muitos mais. Estou a falar uma média 550, 600 doentes por dia, muitas vezes, e haverá momentos que é 650 doentes. Estão à espera das prometidas obras que tardam em avançar. E como o pior da gripe ainda está para vir, já estudam alternativas para encaminhar os doentes que não couberem aqui. Se for preciso, vamos ter que fazer recurso a camas no exterior, de maneira a realmente evitar que o doente, uma vez internado, permaneça neste espaço exíguo no serviço de urgência. Quando fala em camas exterior, está a falar exatamente onde? Nós estamos a pensar noutras instituições que vamos procurar, nomeadamente o Hospital Militar e outras instituições, dias que tenham camas e meios de forma a receber os nossos doentes. Não é só em Gaia e no setor público que há falta de camas. O problema estende-se também aos hospitais privados. Atualmente, nós temos necessidade, ocasionalmente, de transferir doentes. E é uma coisa que nas últimas 4 semanas tem acontecido quase todas as semanas. Por um hospital está completamente cheio, não há mais nenhuma vaga. Neste momento temos um número significativo de pessoas com pneumonias graves internadas neste contexto, agravamento por causa da gripe. E consegue perceber porque é que isso está a acontecer? É a época, não é? Portanto, esta é a altura em que já se sabe que isto ia acontecer. Nesta unidade de saúde privada, em caso de necessidade, duplica-se a capacidade de atendimento. Nós talvez tenhamos mais flexibilidade para aumentarmos os consultórios, diminuirmos os consultórios, aumentarmos o número de médicos, diminuirmos o número de médicos no ativo. E isso faz com que a dimensão do problema aqui é menor do que é no serviço público, mas epidemia, nacional é nacional. Todas as urgências sofrem com isto. O tipo de vírus que predomina este ano é muito mais agressivo nos idosos. Sabe-se que mais de 70% dos doentes internados com complicações decorrentes da gripe têm mais de 64 anos. Aquela família tradicional com filhos que viviam com os pais e que lhes davam assistência quando era necessária, isso agora começa a ser cada vez mais desfeito, porque cada vez mais os filhos têm que ir trabalhar para longe de casa e arranjam empregos que às vezes nem sequer são no país. E, portanto, os idosos não é só o problema de serem idosos, é o problema de serem idosos e desacompanhados, o que agrava toda esta situação e exige respostas que não são apenas respostas de natureza médica, são respostas de natureza social. No dia em que visitamos as urgências da Vila Franca de Xira, estavam 17 pessoas em observação numa unidade que só tem capacidade para 11. Apenas um dos doentes tinha menos de 65 anos e 3 já ultrapassavam a barreira dos 90. Agora não pode falar por causa disto, está bem? Quando acabar, eu venho aqui outra vez falar consigo, está bem? Vamos deixar o líquido sair todo.
Uma população envelhecida precisa de outro tipo de respostas. O diretor do Serviço de Urgências do Hospital de Braga deixa o alerta. Não temos uma rede de cuidados paliativos capaz de dar resposta aos nossos idosos totalmente dependentes. Isso é um problema grave que vai ser cada vez mais grave. Eu penso que neste hospital devemos ter, na medicina interna, internados para aí 70% de doentes paliativos. Os utentes são os primeiros a avaliar os hospitais e os centros de saúde. Fazem-no de cada vez que precisam deles. Este vídeo foi gravado por familiares de utentes no Hospital de Portimão no final do ano passado. Veio a público graças a uma reportagem da SIC. As imagens denunciam a falta de médicos e enfermeiros, a falta de macas e camas, de lençóis e cobertores e até de copos para dar água aos doentes. Aquilo é um autêntico caos. Há alturas em que dá vontade de fugir. No início do ano, o Correio da Manhã noticiou que no Hospital de Famalicão uma mulher esteve 6 dias nas urgências à espera de uma maca. O Ministro da Saúde considerou o caso absolutamente inaceitável e mandou abrir um inquérito. Os tempos de espera nos hospitais têm sido, em alguns casos, extremamente prolongados. Há notícia de doentes triados com pulseira amarela que esperaram mais de 10 horas, quando é suposto serem atendidos no espaço de 1 hora. As campainhas de alarme soaram em várias unidades, um pouco por todo o país. No Hospital de São João, no Porto, viveram-se momentos complicados nos 3 dias seguintes ao Natal e teme-se o pior, quando a gripe atingir o pico daqui por uns dias. Todos sabemos que tivemos um aumento extraordinário da afluência durante o ano, cerca de 10%, que se intensificou no mês de dezembro e que mais se intensificou naquela altura a seguir ao Natal. E se continuar esse aumento, pode haver rupturas no atendimento. Como é que isto se pode evitar? Em primeiro lugar, fiquem em casa, resguardados, agasalhados, liguem a linha de saúde 24, que tem informações muito úteis. Procurem vacinar-se. Nós temos ainda vacinas disponíveis, o que significa que nem todas as pessoas inseridas nos grupos de risco se vacinaram. Que pratiquem as medidas de etiqueta respiratória, que consistem em espirrar e tossir para o cotovelo, não para as mãos, lavar as mãos com muita frequência, arejar as casas é uma prática que caiu em desuso. Só depois devem ir ao centro de saúde ou à unidade de saúde familiar e só em último caso devem recorrer ao hospital. Quando nós utilizamos indevidamente um serviço de urgência, inclusivamente nos expomos a um risco que é desnecessário, porque são áreas contaminadas, onde de muita circulação de muitos vírus e de muitas bactérias, como sabemos, e para além do mais temos o desconforto de, numa situação em que estamos, enfim, doentes com febre, ter uma espera de 4 horas, de 3 horas, muitas vezes em circunstâncias e em condições até ambientais não muito favoráveis. Para recorrerem aos cuidados de saúde primários, por exemplo, em horário, após o horário normal de funcionamento dos centros de saúde, era preciso que os centros de saúde estivessem abertos. E era preciso investir nessa área, era preciso ter mais médicos de família, era preciso pagar as horas extraordinárias às pessoas que as fizessem, era preciso que os médicos de família tivessem acesso a alguns exames relativamente simples, como um eletrocardiograma e umas análises, para poderem resolver uma grande parte destas situações clínicas agudas não urgentes. Há aqui um problema de falta de confiança no sistema por parte dos utentes que tem que ser combatida. Há muitos doentes que continuam a pensar que só no hospital é que tem um médico daquela especialidade, com um know-how suficiente para perceber qual é o seu problema. Só no hospital é que tem os exames subsidiários mais diferenciados. O que eu ouço na televisão é que é geral, em todos os hospitais. E nesta altura da gripe está muito mal. Tentou com a sua mãe ir ao centro de saúde ou percebeu que ela tinha mesmo de ir para o hospital? Muito mal, tive que a trazer. Era meia-noite, arranquei com ela de casa. A falta de médicos é uma queixa comum e afeta o funcionamento dos serviços de urgência. Nós temos uma deficiência em Portugal, é dos poucos países da Europa em que não tem a especialidade de medicina de urgência. E estes profissionais dedicados à urgência, que gostam de doente agudo, são claramente uma melhor resposta para estes problemas. Nos últimos anos tem havido cada vez mais profissionais qualificados que se afastam deste serviço. E, portanto, logo que a lei o permite, por idade, eles afastam-se deste serviço. Porque isto é cansativo, porque isto é estressante e porque isto é desgastante. E porque não é pago.
Na linha da frente das urgências estão muitas vezes os profissionais mais jovens, que por receio praticam uma medicina mais defensiva. As dúvidas levam-nos a pedir mais exames e a dar altas mais tarde do que é suposto. Aumentam os custos e aumenta a confusão nas urgências. Com uma melhoria no sistema de pagamento aos médicos mais diferenciados, era possível colocar no serviço de urgência, na linha da frente, pessoas com mais diferenciação, mais capazes de lidar com as situações, e estou convencido que no final o Serviço Nacional de Saúde poupava muito dinheiro. Como acontece anualmente, foi ativado a nível nacional o plano de contingência para temperaturas extremas adversas. Os horários de atendimento em vários centros de saúde foram alargados. A tutela diz que, apesar da enorme afluência aos serviços de urgência, está tudo a correr bem. O mais importante é passar aos portugueses uma mensagem de confiança. Temos hoje o maior número de médicos no Serviço Nacional de Saúde do que há memória, temos o maior número de enfermeiros, estamos a investir nos equipamentos e estamos a criar condições para que o inverno passe, para que as pessoas sejam bem acolhidas e que no próximo ano o Serviço Nacional de Saúde tenha ainda mais condições e mais recursos. Para o ano, por esta altura, poderemos estar a falar de novo de urgências sobrelotadas e de um Sistema Nacional de Saúde incapaz de dar resposta em situações extremas.